Boas pessoal, André Oliveira, canal Brasileiro na Europa. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Espero que sim. Boa semana, bons projetos. E se você curte o canal, quer reforçar o canal, não esquece de pôr o seu gosto se você curtiu o conteúdo e partilhar também, beleza? Então vamos lá, vamos falar aí de 5 motivos, há muitos mais, vamos pegar os 5 principais motivos do porquê eu acho que você deve pensar em Portugal como uma possibilidade. E por que que os brasileiros e outras pessoas de outros países estão pensando e já vieram morar em Portugal nesse momento, tá? Então, o primeiro motivo que é mais claro para os brasileiros, não é tão claro para os europeus, por exemplo, os franceses, os ingleses, não vêm por esse motivo, porque a Europa, no geral, é muito segura, mas o primeiro motivo que atrai os brasileiros, sem dúvida, é a segurança pública, o fato de você estar num país que é o quarto país mais seguro do mundo, né? É, tem uma classificação de menos violento também, e você poder escolher cidades onde eu diria que essa violência mais profunda, a violência mais agressiva, né? Aquela violência com arma de fogo, com faca, eu diria que é lugares que é quase zero, né? Então, aliás, a última vez que eu lembro de alguma coisa aqui com arma de fogo, acho que tem uns 2 anos, e quando isso acontece em Portugal é uma confusão geral, as pessoas comentam, às vezes cai um secretário de segurança porque houve um crime violento em Portugal. Então, é algo que choca a sociedade, e eu costumo dizer que quando uma sociedade já não se choca com as coisas, é muito complicado. Então, sem dúvida, a segurança é uma coisa que atrai muito o brasileiro, e eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Há 16 anos aqui, eu nunca vi um assalto. Eu nunca vi um assalto. Eu sei que existe, claro que existe, roubo de carro, assalto a celular, assalto à loja, existe, mas eu nunca vi nada, nunca vi nada. Comigo também nunca aconteceu nada. Já tive alguns amigos que tiveram pequenos furtos, quebraram o vidro do carro, etc. Mas no geral você não tem muita coisa. O que é que você pode sentir? É aquela segurança muito boa de você estar na rua e não estar preocupado se tem alguém atrás de você, se vão roubar a sua bolsa, a sua mala. Você põe o celular em cima de uma mesa, você vai tomar um café, põe o celular, põe até a carteira em cima da mesa e você vai ter quase que a certeza que ninguém vai correr e vai pegar as suas coisas e vai sair correndo. Ou seja, no geral, esse sentimento de segurança é muito bom. O sentimento de segurança é algo que, quando você começa a viver esse sentimento de segurança, é extremamente bom, tá? Então, primeiro ponto, sem dúvida, segurança pública. Segundo ponto, e aí falando mais para as famílias, né, para quem tem filhos, a escola pública. A escola pública portuguesa está considerada no ranking europeu como média, ou seja, entre os países todos, 27, ele está realmente no meio, tá? Não está perto das piores, também não está muito longe das melhores, e algumas escolas realmente estão muito perto das melhores da Europa, mas no geral ela é classificada, se não me engano, entre a 13ª e a 14ª da Europa, tá? As faculdades públicas, que tem uma chamada propina, que propina aqui para dizer outra coisa, né? Ela tem um valor baixíssimo, você paga em média 1.100 euros por ano para o seu filho estudar aqui na faculdade pública. Então, sem dúvida, a escola pública, a educação pública em Portugal é muito boa, e é uma coisa que também atrai muitas vezes, porque as famílias no Brasil têm que pagar escolas particulares boas, porque a escola pública infelizmente foi sucateada. Eu venho da escola pública, eu estudei escola pública há muitos anos, e o que eu sinto depois dos anos 90 até 2000 e tal, mais ou menos se segurou, e depois para frente foi ficando sucateada, e hoje em dia ninguém confia na escola pública, enquanto que o português, eu conheço vários portugueses, eu tenho vários amigos portugueses, vizinhos meus também, que até ganham super bem, poderiam pagar a escola particular, mas aí que está a diferença, eles confiam no sistema, eles confiam na escola pública, então até poderiam pagar a particular, mas confio na escola pública. Então, a escola pública em Portugal, eu acho que é um segundo elemento importante para você analisar a possibilidade de você viver em Portugal. Então, segurança pública, escola pública, e agora também, mantendo aqui a função, a área pública, nós temos o Sistema Nacional de Saúde, né?
o Serviço Nacional de Saúde português, que seria para nós um pouco como o INSS, mais ou menos, tá? Que também funciona super bem e você pode, morando aqui, estando legalizado, etc., você pode utilizar o SNS português, tá? Eu já ajudei, sei lá, muitos, nem sei contar, acho que mais de 20 ou 30 pessoas, casais e famílias de aposentados que vieram morar em Portugal. Eu posso dizer que mais de 50%. O grande motivo por mudar para Portugal, apesar de adorar Portugal, adorar viver aqui, etc., mas o grande motivo, olha que coisa louca. A pessoa se mudou porque sabia o quê? Que ia fazer 60, 70 anos e o plano de saúde dela ia para 3, 4, 5 mil reais por mês, que é uma loucura. Então, nesses casos, viver em Portugal é extremamente barato, porque você estando aqui legalizado, né? Estando vivendo aqui, você pode utilizar o Sistema Nacional de Saúde. Agora, atenção, engana-se quem pensa que ele é totalmente gratuito. Aliás, essa ideia de que o público é gratuito é mentira, porque nós pagamos impostos, tá? Mas, mesmo assim, existe aqui uma chamada taxa moderadora, que eu acho que é muito importante, que é, como diz o nome, para moderar a utilização. Ou seja, imagina, você está com uma dor de garganta, e a gente sabe que é uma coisa que você pode esperar em casa mais 1, 2 dias. Você pode ligar para o sistema que funciona, que é muito bom, a Saúde 24, para tentar ter um atendimento por telefone dos médicos também. Você pode ir ao centro de saúde. Então, essa taxa moderadora evita que você vá para o hospital grande sem ter necessidade, tá? Então, se você for, tem sempre uma taxa moderadora que depende muito de cada hospital, vai aí dos 10 aos 18 euros, e no centro de saúde vai de 5 a 10 euros. Mas você pode ter isenção, mas para ter isenção você tem que provar que você não tem meio de subsistência, que eu imagino que não é o caso, uma vez que você vem para cá, às vezes com visto D7 ou visto D2, você tem meio de subsistência, e eu acho que é válido pagar essa taxa moderadora, porque mantém o serviço público bom, tá bom? Então, sem dúvida, o sistema público de saúde é algo que atrai bastante os brasileiros, não só os aposentados, mas também as famílias, né, as crianças. O sistema está muito bem montado, tem suas falhas? Claro que tem suas falhas, e os portugueses, acho muito bem, apontam as falhas, né? A própria mídia também muitas vezes aponta as falhas, mas no geral funciona muito bem. E aliás, está classificado também na Europa muito bem, um sistema que funciona super bem. Aliás, se você comparar com o sistema brasileiro, funciona lindamente melhor. O sistema americano, que nem existe sistema americano de saúde. Então, se você for pensar em migrar para os Estados Unidos ou Portugal em relação ao sistema de saúde, meu Deus, não tem nem comparação, tá? Aliás, eu acho que se o teu problema for o Sistema Nacional de Saúde e você está pensando em Estados Unidos, nem pensa, meu amigo, porque lá não tem serviço público de saúde, beleza? Então, terceiro ponto, sem dúvida, é o serviço público de saúde, tá? Quarto ponto, que eu acho que também é importante frisar, que é um dos países mais baratos do mundo para você imigrar, não só no seu dia a dia, no seu custo de dia a dia, como a própria imigração, as taxas de imigração, né? Se você, por exemplo, quiser abrir uma empresa aqui, é mais facilitado, é mais barato. Se você quer vir como aposentado, os valores de subsistência são mais tranquilos, tá? Aqui você tem a possibilidade de você viver legalizado depois de 5 anos, se você quiser se tornar um cidadão português, enquanto que Estados Unidos, Canadá, esse processo é muito mais complicado. Então, além de ser mais barato, né, esse sistema, acaba por ser também mais tranquilo de você estar dentro da sociedade portuguesa, tá bom? Então, eu diria que um quarto ponto seria realmente os valores que estão aí, que são pedidos pelos países, né? E as taxas e a burocracia são muito mais tranquilos em Portugal, beleza? Agora, um outro ponto que não é menos importante é realmente, que eu diria que é o quinto ponto, é a língua, né? Então, você vem morar na Europa, você vem morar num outro país, né? E está dentro da mesma língua, né? Então, isso também facilita, ainda mais se você, por exemplo, não fala inglês, não fala espanhol, não fala alemão, não fala italiano. Então, acho que pode ser
bem interessante você refletir nessa possibilidade, uma vez que você vai falar a nossa língua portuguesa, né? Uma língua tão bonita e que apesar de ter suas diferenças entre o que eles falam do brasileiro, né? A língua brasileira que no fundo é toda a língua portuguesa, mas tem pequenas diferenças, tem, mas no geral vocês quando chegam aqui podem ter um pequeno choque durante alguns dias, que eu tive também, já expliquei isso num vídeo, mas depois de um tempo você começa aqui tranquilo a entender como é que as coisas funcionam, tá? Lembrando, por que que eles têm mais facilidade em nos entender, tá? Uma das coisas que eu acredito é que o nosso português é mais aberto, né? A forma de falar é mais aberta e também porque eles estão muito acostumados há anos e anos e anos a ouvir música brasileira, as novelas, as séries, enfim, tudo aqui em Portugal passa muita coisa do Brasil, enquanto que, aliás, já disse em vídeo também, infelizmente, nós não temos muito a cultura portuguesa no Brasil. Então, isso também acabou por fazer com que a gente tenha, quando chega em Portugal, tem alguma dificuldade no começo de entender, né? Mais falado muito rápido, né? Entender o que pode ser dito aqui. Mas depois vocês vão ver que uma semaninha o ouvido já começa a captar e fica tudo legal, tá? O que você achou desses 5 pontos? Concorda com ele, não concorda? Há algum ponto que você acha que seja muito interessante para um próximo vídeo? Escreve aqui embaixo. Vai ser legal saber a sua opinião também. Tá bom, pessoal? Obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu. Boas, pessoal. Muito bom dia. André Oliveira, canal Brasileiro na Europa. Tudo tranquilo com vocês? Esse é um canal que vamos abordar sempre conteúdos ligados à imigração e também ligados a Portugal, ok? Então, se você curte esses conteúdos, não esquece, inscreva-se no canal. Se não inscreveu ainda, verifica aí se está inscrito e também põe o seu gosto para fortalecer o canal, beleza? Vamos lá. Quais são as despesas gerais, né? Vou falar aqui das principais que você vai ter aqui em Portugal. E por que aqui eu acredito que essas despesas você tem que ter muito cuidado com elas, porque são as mais pesadas e a que vai realmente impactar no seu projeto e no seu orçamento geral, tá? Vamos lá. Então a primeira despesa mais importante é, sem dúvida, o arrendamento, o aluguel, tá? Então lembrando que aqui os portugueses, eu acho que é bem dividido, eles chamam de arrendamento tudo que é imóvel, né? Por exemplo, um apartamento é um arrendamento, uma casa é um arrendamento, uma loja é um arrendamento, e tudo que é móvel, um carro, uma moto, você aluga, tá? Então, por isso que eles dizem arrendamento em vez de aluguel, beleza? Já aprendeu mais uma, tá? Então, o arrendamento ou o aluguel da sua casa, né? A gente fala no Brasil aluguel, é o que vai mais impactar aqui no seu orçamento. Lembrando que os preços aumentaram muito desde 2017 para cá. Eu recordo que quando eu comecei a morar em Portugal em 2004, você alugava um apartamento de frente para o mar em Oeiras, um T2, por 550, 650 euros. Facilmente você alugava um T2 na segunda linha do mar, né, que pouco atrás do mar mesmo, por 650, no máximo 700 euros, ainda era uma loucura. Eu lembro que quando eu aluguei meu apartamento em Oeiras em 2013 para 14, por 750 euros, pô, André, você é maluco, que dinheirão tal. Hoje em dia esse imóvel você não vai conseguir por menos de 1.200, 1.300, 1.400 euros, tá? Então houve um impacto grande nessas cidades maiores, Lisboa e Porto, também alguma coisa no Algarve, mas você ainda tem algumas opções de lugares mais baratos, mas é sempre a mesma situação, ou seja, onde está mais barato, normalmente não estão ali as maiores oportunidades de emprego, tá? Então, se você vem atrás de trabalho, ou se já foi contratado, por exemplo, um TI, etc., provavelmente você vai ter que ficar nesses dois eixos, Lisboa e Porto. Então, esse arrendamento vai impactar bastante em você. Se você é aposentado, se você vem viver aqui, se você tem rendimentos próprios, tem uma empresa no Brasil, quer só aqui curtir Portugal, então você pode escolher lugares mais baratos e ter uma vida super legal com um arrendamento mais barato. Lembrando que, neste momento, na situação que está em Portugal, atenção, estamos em 2021, pode ser que você veja esse vídeo em 2023, 2024, não sabemos. Nesse momento está muito mais vantajoso você comprar um imóvel. Se você sabe do que você quer morar em Portugal, está muito mais vantajoso você comprar um imóvel
com um empréstimo bancário do que você alugar, tá? Então você pega um apartamento que está alugado, que você vai ter que arrendar por 1.200, 1.300 euros, ok? Provavelmente, não sei quantos anos você tem, etc., mas vamos pegar um empréstimo aí de 25 a 30 anos. Eu tenho quase certeza, sem fazer grandes contas, que você vai pagar 30, 40, às vezes, depende da cidade, até 50% mais barato do que aluguel, ok? Mesmo com as taxas de abertura de crédito, mesmo com juros que está na média de 1% ao ano, 1% ao ano, não é 1% ao mês, é 1% ao ano, tá? Você vai ver e faça essa simulação. Aliás, nós temos aqui nosso contato, o Rafael, para fazer as simulações e você vai ver que vai ficar muito mais barato. Então, analise essas duas situações, mas sem dúvida a sua casa, onde você vai morar, vai impactar legal aí no seu orçamento. Então, o peso inicial, eu diria que é esse aí, tá bom? Depois, o que é que você tem que pode impactar ou não, que eu vejo que os brasileiros ainda não estão acostumados com aceitar que o que é público é bom, ok? Eu vejo muitos brasileiros ainda preocupados, vindo morar aqui, muitos que eu ajudei também, já estão aqui vivendo, alguns ainda é normal, porque esse desligar das coisas que não são boas que vêm do Brasil, como por exemplo escola pública, hospital público, etc., demora um tempo para você acreditar nisso. E eu entendo isso perfeitamente, tá? Mas eu quero avisar vocês o seguinte, que um segundo item que pode impactar muito se você não conseguir abrir tua cabeça é realmente a escola, tá? Porque a escola pública você paga 20, 30 euros por mês, que é basicamente só o que o seu filho vai comer, enquanto que uma privada, mesmo numa cidade pequena como Carlos da Rainha, que tem escolas aqui bem interessantes, mas com um preço reduzido em relação a Lisboa e Porto, posso dizer que a escola do meu filho custa a volta de 200, 220 euros. Como é uma creche, tá? Já expliquei para vocês que a creche pública em Portugal tem boas condições, mas se você for ver o preço é muito parecido com a pública, dependendo do seu rendimento. Então, o que acontece? Por que meu filho tem uma escola privada? E eu estou dizendo que a pública é boa, porque, na verdade, se eu colocá-la agora numa creche pública, eu vou pagar provavelmente o mesmo preço que a privada. Agora, o que acontece? Acontece que a pública muitas vezes tem um horário reduzido, tá? Então, o seu filho vai sair 4h30, 4 horas, enquanto que a privada vai até às 7. Então, para quem trabalha, sim, tem esse benefício, tá? Se você... Eu digo sempre que não existe certo ou errado. Eu não estou dizendo que a privada é a melhor opção ou a pior opção, nem a pública. Eu estou mostrando para vocês o impacto no orçamento. Tá? Então, depende do que você vem fazer aqui, pode ser interessante seu filho estar numa escola privada e você realmente pagar esse valor, ou ele para uma pública. Mas realmente a escola pública atende bem, e se você for pagar uma privada, vai impactar bastante no seu salário. Se for, por exemplo, 2 filhos, Lisboa, uma escola privada boa, não vai sair por menos de 450, 500, 600 euros por filho, tá bom? Você vê, 2 filhos já são 1.200 euros, tá? Então, veja bem, esses dois itens têm um impacto muito forte, tá? E muitas vezes, quando as pessoas falam comigo pelo WhatsApp, não é? Aquela sessão que eu faço para tirar dúvidas, etc., e verificar esse orçamento que é feito, às vezes estão muito preocupadas com coisas pequenas, né? Que também tem algum impacto, mas não tem um impacto tão grande, como, por exemplo, sei lá, academia de ginástica, cabeleireiro, etc., que são coisas que você pode ir gerindo aí. Esse mês eu não vou cortar o cabelo, eu vou cortar o mês que vem, eu vou fazer a unha, no caso das mulheres, etc. Agora, esses dois itens, e para quem tem filhos também, são itens importantes que vão impactar fortemente no teu orçamento. Outra coisa importante, porque nós vamos viver numa casa, temos que ter energia, né? Temos que ter água, luz e gás. Há casas agora que já nem se usa mais gás, porque você tem tudo elétrico. Você pode ter um termoacumulador de água, é elétrico. Você pode ter uma placa, é elétrico. E aí você não tem necessidade de ter gás, tá bom? Isso é uma questão de gosto também. O preço é mais ou menos igual. Eu acredito que o gás você vai gastar um pouquinho menos, mas mesmo assim é mais ou menos igual. Então, um terceiro item que vai impactar também no teu orçamento mensal é realmente a questão de energia e também de água, luz e gás. E também já vou aproveitar aqui e pôr também internet, porque hoje em dia ninguém vive sem internet, e o telefone, tá? Então,
Esses itens você pode considerar para uma família, ou para um casal, por exemplo, tá? Sem filho, você pode considerar, vou pôr tudo, hein? Vou pôr tudo, tá? A volta de 200 euros. Por quê? É mais ou menos 100, 120 euros de água, luz e gás. Depende da cidade, um pouquinho mais barato, um pouquinho mais caro, do seu consumo, etc. Mas vamos pôr aqui 100, 120. Internet, 40 euros. Internet, telefone e televisão. E aí os dois telefones, mais ou menos 20 euros por mês, tá? Então, 200 euros você vai ter esses serviços todos aí aqui em Portugal. Então, veja só, se você alugar um apartamento, né, vamos falar aqui Caldas da Rainha, tá? Nem vou falar de Lisboa e Porto, vou pegar um exemplo mais barato. Então, arrendar um apartamento em Caldas da Rainha, se você encontrar para arrendar, que não está fácil, e quem diz Caldas, que diz várias cidades em Portugal. Estou pegando só um exemplo, porque é onde eu vivo é mais fácil falar e eu trabalho com esse mercado, eu conheço bem. Então, o T2 você vai alugar aqui, vai arrendar por 600 euros, um bom T2, 600, 650. Você tem, se você for para a escola privada, um filho, por exemplo, já são mais 250 a 300 e os serviços que eu falei são mais 200 euros, tá? Então, vocês vão ver que essas coisinhas têm algum impacto e brincando nós já chegamos aí a mais de 1.000 euros por mês, ok? Aí vem aquela ideia que as pessoas dizem o seguinte: bom, André, e o restante das outras despesas que eu tenho, tá? O que é importante você fazer? É você pegar um Excel, fazer aquela listinha toda que você tem para o Brasil, ok? E tentar colocar para Portugal. Uma dica para você: supermercado, como é que você faz? Você vai no supermercado online aqui de Portugal e faz uma compra online, simula uma compra online, como é que você faz. Mas eu vou te adiantar, você vai gastar mais ou menos 120 euros por pessoa para comer aqui em Portugal, ok? É tranquilo, tá? Então, eu só falei hoje para você dos itens que impactam mais no teu orçamento, tá bom? Eu já tenho no canal alguns vídeos falando sobre os outros itens. Tem uma live, inclusive, que eu falei de vários itens, tá? Então, dê uma olhadinha nesses conteúdos, porque vai te ajudar, tá bom? Qualquer forma, se você quiser fazer a sessão do WhatsApp para eu tentar perceber como é que você vive no Brasil, como é que você vai viver aqui e quais são os custos para você viver em Portugal, podemos marcar uma sessão pelo WhatsApp, tá? Tá aqui embaixo sempre o meu contato, na descrição do vídeo tem um Linktree, você dá uma clicadinha lá, tem lá marcar a sessão no WhatsApp e nós fazemos uma sessão para entender os seus custos e dar umas dicas como é que você consegue melhorar aí esse orçamento, tá bom? Gostou desse vídeo? Obrigado, deixa seu gosto, partilha e nos encontramos no próximo vídeo. Um abraço, pessoal, valeu! Boas pessoal, André Oliveira, bem-vindo ao canal Brasileiro na Europa, assuntos ligados à imigração e Portugal. Então, para ir direto ao assunto, vamos ver o que é um meio de subsistência, por que isso é importante na obtenção do seu visto. Então, pensa o seguinte: para Portugal evitar que pessoas venham morar aqui, que não tenham condições mínimas para viver aqui, ele criou essa comprovação de meio de subsistência. Então, a pessoa que vem morar aqui, seja de qualquer país, no caso europeu não, mas países terceiros, tá? Ela tem que comprovar que ela tem como se manter aqui em Portugal, tá? Então, esse comprovação de meio de subsistência, por que é importante? Porque vai evitar que traga problemas para o país, né? E eu acho que está muito certo isso. E se nós queremos que as coisas aconteçam de forma organizada, eu acho que está muito correto. Então, para que serve? Serve para você pedir vários tipos de visto. Eu diria qualquer tipo de visto que você peça em Portugal, a maioria deles, eles vão exigir que você tenha uma comprovação de subsistência, tá? E como é que você faz isso? É simples, tá? Desde que você consiga provar que você tem pelo menos um salário mínimo, tá? Um salário mínimo para quem está pedindo o visto. Então, por exemplo, você vai pedir um visto D7. Então, você tem que comprovar que se você vem sozinho, você tem pelo menos um salário mínimo português de comprovação. Se você vem você e sua esposa, é um salário mínimo para você, 50% para a esposa, para o cônjuge, para o marido, e também, depois, se você traz filhos menores, mais 30% por cada filho. Então, uma continha rápida, mais ou menos, se você vier, você e sua esposa, geralmente o D7 é muito usado por aposentados,
Estão falando da mulher e o marido e mulher, porque também pode, por exemplo, a esposa pedir o visto, depois o marido vem como reagrupamento. Então, você fica com mais ou menos um valor de a volta de 1.000 euros para você comprovar, ou seja, você tem que comprovar através do seu imposto de renda no Brasil e não só, eu vou explicar por quê, você tem que comprovar que você tem pelo menos 1.000 euros mensais para você se manter aqui em Portugal. Então, tem aqui várias coisinhas que eu quero que vocês tenham atenção. Isso é o que manda a lei, é a regra, mas depois aqui algumas situações que você tem que entender. Primeiro, pensa o seguinte, eles exigem que você faça essa comprovação, tem que estar esse valor 12 meses numa conta em Portugal. Aqui já levanta algumas questões, como é que você abre uma conta em Portugal? Você precisa de um NIF, e para ter o NIF tem que ter um representante legal, né? Parece um pouquinho aquela história assim, então quem é a galinha ou o ovo, ou quem vem primeiro o ovo a galinha. Aí você, para resolver algumas coisas, para você ter a conta no banco, você tem que ter um NIF, tem que ter um NIF, tem que ter um representante legal. Ok, aberto a conta, você coloca aqui 12 meses desse valor, que como eu falei, depende muito da sua situação. Eu não estou dizendo que para todo mundo é 1.000 euros, eu estou dizendo que é 100%, 50%, 30-30 para os dependentes, tá? Sobre o salário mínimo. Atenção a isso, tá? Aí você coloca o valor, e esse valor, atenção, não é uma taxa. Esse dinheiro é seu, tá? Está em Portugal, é seu. Você não está pagando para o governo português para você vir morar aqui. Eles só querem eles só querem perceber que vocês têm condições de morar em Portugal porque vocês têm essa reserva financeira. Mas olha só, eu não sei quando é que você vai ver esse vídeo. Desde que eu comecei a trabalhar com assessoria à imigração há 3, quase 4 anos, isso já mudou muitas vezes. Então, eu vou aproveitar e vou abrir aqui um parênteses gigante, que é... Um tempo atrás, você não tinha que comprovar os 12 meses, bastava você provar no seu imposto de renda ou outras aplicações financeiras ou etc, que você tinha esse dinheiro e tudo certo. Então eu não sei em que momento que você está vendo o vídeo, pode ser que esteja assim ou pode ser que esteja assado, tá? Mas ou é uma coisa ou outra. De qualquer forma, você vai ter sempre que comprovar que você tem esse dinheiro, ou seja, que você pelo menos recebe esse dinheiro no seu imposto de renda no Brasil, ok? Isso é o mínimo, tá? Depois, pode ser que quando você veja esse vídeo, eles estejam exigindo que você coloque esse valor vezes 12 numa conta bancária, tá? Para você poder pedir o visto. Então, beleza, isso você já entendeu, 12 vezes o valor que você tem que colocar, numa conta bancária ou não, vamos ver como é que vai estar esse vídeo sendo visto. Mas aqui uma situação interessante, que é, você pede o visto, vai ao consulado e normalmente vai a uma entrevista. E aí imagina só, você chega e declara que, olha, eu tenho aqui os 635 euros, agora para 645 ou 50, vai chegar a 670 e a proposta do governo é para que chegue a 750 euros até 2022. Então, para quem vai pedir visto, se prepara também, porque vai sempre ser baseado no salário mínimo, beleza? Então, aí você fala assim, ó, muito bem, eu tenho aqui os 650, por exemplo, meu, mais metade, 300 e pouco da minha mulher, 1.100 euros, por exemplo, tá? Aí a entrevista corre bem e tal, e eles perguntam, e você vai viver aonde? Ah, eu estou pensando em viver num T2 em Cascais. Meu amigo, já morreu, já matou. Por quê? Um T2 em Cascais vai te custar 1.200, 1.300 a 1.500 euros por mês. Aí vão perguntar, mas você vai comer o quê? Vai comer aonde? Né? Você vai pagar água, luz e gás. Então, tenha atenção, porque uma coisa é o mínimo que você tem que comprovar, é o mínimo aquilo, e outra coisa é durante a entrevista aquilo que você almeja em Portugal, aquilo que você vai fazer em Portugal. Okay? São coisas completamente diferentes. Por isso que eu falo que é muito importante esse mínimo de subsistência, porque isso vai evitar que as pessoas que vêm para Portugal tragam problemas para Portugal, porque depois não tem dinheiro para comer, não tem dinheiro para pagar as contas, vai deixar coisa aqui pendurada. Eu acho muito importante, mas isso é o mínimo. Depois você tem que ver aquilo que você vai realmente gastar. Então, se você vai para uma entrevista para morar em Portugal, e você está pensando em morar numa cidade X, você tem que estudar quanto é que custa o arrendamento, quanto é que você vai gastar de água, luz e gás, quanto é que você vai gastar de transporte, como é que você vai viver, eles vão te perguntar isso tudo, tá bom? Então,
Eu falo muito isso porque naquelas sessões que eu faço pelo WhatsApp, que é para tirar dúvidas, eu vejo que as pessoas não entendem muito bem, André, mas olha, eu tenho o mínimo, né? Mas aí eu começo a perguntar, mas você vai morar onde? Ah, vou morar ali. Pô, mas ali é 1.000 euros, mas você está dizendo que vai trazer só 800, tá? Então, vejam bem para vocês não terem esse tipo de problema, tá bom? Então, como é que você comprova esse meio de subsistência? Com o imposto de renda no Brasil, é o primeiro, não adianta você falar, ah, eu tenho lá em Portugal 12 vezes 1.000 euros. Porque Portugal também quer saber se você tem condições de manter esse valor, né? Não é você ter eu tenho 20.000 euros numa conta em Portugal, está comprovado. Não. Você primeiro vai ter que comprovar através do imposto de renda. E depois, como expliquei, ou não, você vai ter que colocar um valor na sua conta. E só para ressaltar, esse valor não é uma taxa e não fica para o governo português, está na sua conta corrente, tá bom? Está liberado para você usar, tá? Agora, a partida, mas André, mas eu posso colocar lá sei lá, 15.000 euros na conta, assim que acabar a entrevista, eu tiro o dinheiro e faço o que eu quiser. Sim. Então não comprova nada. Comprova. Comprova que pelo menos você é uma pessoa que conseguiu colocar numa conta bancária em Portugal 15.000 euros, ok? Que não é muito fácil, né? Então isso faz com que você tenha mais credibilidade na hora de fazer uma entrevista para pedir um visto, tá bom? O grande lance aqui, gente, na minha opinião, bom senso. Você tem que pensar assim, como é que eu comprovo credibilidade para que o país deixe eu morar lá, tá? Então, não é por mais 10 euros, por mais 50 euros, por menos 20 euros. As pessoas que fazem as entrevistas, que concedem visto, também têm bom senso e não vão pegar por picuinha mais 10 euros, mais 20 euros. Ela quer sentir que você tem condições de viver em Portugal, que você está entendendo o país para onde você está indo. Tá? Eu até acredito, eu nunca fui uma entrevista dessa, tá? Mas se eu fosse entrevistador, ok? E tivesse uma situação que eu estou vendo que a pessoa não sabe nada de Portugal, mas está com 20.000 euros na conta, eu ficaria preocupado, porque né, imagina que as expectativas dela em Portugal não tem nada a ver com o que ela vai chegar lá e vai sentir, entendeu? Então, gente, é bom senso, tá bom? Mas já sabe que o mínimo que você tem que comprovar é isso. Eu vou repetir, 100% do salário mínimo para a primeira pessoa que pediu visto, 50% para o cônjuge e 30% para cada filho, tá bom? Esse conteúdo te ajudou? Põe o seu gosto e partilha para mais pessoas também saberem dessa informação que eu acho que é bastante importante, tá bom? Você curte o canal, fortalece o canal aí com um comentário e com o seu gosto. E inscreve-se também, tá bom? Um abraço, pessoal, obrigado e até o próximo vídeo, hein? Valeu! Boas, boas, pessoal! André Oliveira, muito boa tarde, muito bom dia, não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas seja bem-vindo ao canal Brasileiro na Europa, canal em que falamos sobre migração, sobre Portugal, sobre a Europa, e esses temas todos interessantes para você decidir morar ou não em Portugal. Aliás, sobre essa questão é que eu coloco para você aqui 3 reflexões e o título diz tudo. Quais são as 3 perguntas que você deve fazer antes de partir para esse projeto que é emigrar? Antes de a gente decifrar as 3 perguntas, é importante você ter o seguinte: emigrar, imagine que você está em São Paulo e você vai morar em Campinas, que não é muito longe, não é? Então, as dificuldades que você vai encontrar nessa passagem de São Paulo para Campinas não são muito diferentes de você sair de São Paulo e vir morar em Portugal. Claro que tem algumas diferenças, mas todas elas são muito parecidas. Por quê? Porque imigrar, ou seja, ou mesmo sair de uma cidade para outra, vai fazer com que você recomece uma série de coisas, né? No caso aqui, Campinas, até você poderia trabalhar em São Paulo, morando em Campinas. Vamos pegar um outro exemplo. Eu vou sair de São Paulo para Salvador, da Bahia. Aliás, grande abraço pessoal de São Paulo e Salvador. Mas é impossível eu trabalhar de São Paulo, né, sem ser remotamente, se eu tiver que fazer um trabalho físico, é impossível fazer isso, né? Fica caro você pegar um avião, então você vai ter que mudar toda a sua vida, você vai ter que arrumar um outro trabalho, ou mesmo na mesma empresa, você vai ter que mudar para uma outra empresa, você vai ter que colocar os seus filhos na escola, numa outra escola, você vai ter que fazer uma mudança gigante, alugar um apartamento, alugar uma casa, comprar alguma coisa, enfim, todo esse processo
é um processo muito parecido com o processo de imigração para um outro país. Qual é a grande diferença aqui, não é? Eu costumo dizer que as pessoas que já fizeram esse passo de sair de uma cidade para outra ou de um país para o outro, já estão mais ou menos antenados quais são as dificuldades, tá? Então, qual é a grande diferença aqui? A diferença é que você está indo para um outro país, no caso Portugal, onde você tem uma cultura que é parecida com a brasileira, mas é diferente, tá? Completamente diferente. E você tem também as questões todas legais, jurídicas, que você vai ter que resolver. Então, o processo é parecido, eu vou ter que alugar uma casa, vou ter que ir para um outro trabalho, vou ter que colocar o filho na escola, etc. Mas aqui algumas questões jurídicas que são muito importantes você pensar, tá? Então, dito isso, quais são as 3 perguntas que você deve se fazer antes de mudar para Portugal? Primeiro, o que é que você vem fazer aqui em Portugal? Você é aposentado? Você tem dinheiro? Ah, André, eu sou aposentado, tenho uma empresa própria, já tenho rendimentos, está super bem, eu quero ter uma vida tranquila em Portugal, a minha empresa vai tocar aqui no Brasil, eu sou aposentado, recebo bem e tal. Ok, maravilha. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou curtir a minha vida em Portugal porque eu tenho os meus rendimentos. Mas quando eu falei disso em 2016 para 2017, eu falei, pessoal que está vindo morar com rendimentos próprios, tenha cuidado, porque se um dia o câmbio mudar, vocês ficam meio entalados, como diz em Portugal, vocês ficam complicados, ficam entalados, porque como aconteceu agora, o real, o euro a quase 7, né, os 7 reais, quem dependia dos rendimentos do Brasil ficou um pouquinho complicado, tá? Então, o que é que eu vou fazer em Portugal? Vou viver de rendimentos, então eu tenho que ter uma reserva financeira maior, tá? Porque se tiver essa diferença de câmbio, eu não fico tão complicado como aconteceu com algumas pessoas que foram embora daqui esse ano, ano passado, porque realmente quando o câmbio passou de 4,5 para quase 7, as coisas, como devem entender, é quase o dobro, né? Você ganhava, você tinha disponível 1.500 euros ou 2.000 euros e passou a ter 800, 900, pô, complica pra caramba, tá? Então, o que é que eu vou fazer em Portugal? Eu vou viver de rendas, então tenha atenção à reserva financeira. Ah, eu vou trabalhar em Portugal, ok. Eu já tenho trabalho em Portugal, já está tudo certo, tenho um contrato, vou chegar lá trabalhar, opa, beleza. Ah, eu vou procurar trabalho em Portugal. Então, será que a tua profissão aqui em Portugal é necessária? Será que o que você faz aqui, o mercado vai absorver? Então, essa pergunta é muito importante. O que é que eu vou fazer em Portugal? Ok? O que é que eu vou fazer em Portugal, tá? E diante disso, eu poderia aqui dar imensas perguntas e respostas, mas você que tem que fazer essa pergunta, tá bom? Depois, ok, como é que eu vou fazer essa saída do Brasil, ou de onde você está, para Portugal? Como é que ela vai? Eu tenho família, eu vou sozinho, sou solteiro, eu vou casado, como já aconteceu várias vezes, eu vou casado, minha esposa está grávida, né? Então, como é que eu vou fazer essa mudança, né? Eu tenho reserva financeira, eu tenho já trabalho lá, eu já comprei um apartamento, vou ficar livre do aluguel, eu vou depender de aluguel lá, né? Então, essas perguntas vão fazer com que você escreva, né, todo o processo que você precisa saber para chegar aqui e as coisas começarem a andar. Eu já tenho documentação, né? Ainda vou pedir o visto. Pô, faz sentido eu pegar um avião para Portugal e depois pedir o visto? Não, não faz sentido nenhum, tá? Não venha para Portugal assim a loucura. Venha com o visto, ou se você é cidadão, venha com reserva financeira, tá bom? Então essas 2 perguntas são muito importantes. E ok, depois uma outra pergunta que você deve fazer que é muito importante, que é, chegando aqui, que apoio que eu vou ter? Que apoio que eu vou ter? Porque se você não tem apoio nenhum, se você não conhece ninguém, se você não tem um amigo, um familiar, nem nada, é muito mais complicado você chegar numa outra sociedade com questões jurídicas, com papelada, com coisas para alugar, carro para comprar, escola, etc., e fazer tudo isso sozinho, do que você ter já aqui alguém que te ajude. No caso, vou pegar um familiar ou um amigo que já mora aqui, pega e põe você no carro, vai nas finanças, te ajuda com o documento. Ó, o NIF é isso, você vai fazer ali, ó, para arrendar, cuidado, esse bairro aqui é bom, e tal, entendeu? Então, que suporte que você tem aqui, não é?
E se você não tem nenhum suporte, vai ficar minha dica para você. Leia muito, saiba do que você vai encontrar aqui. Veja o site do CEF, o site das finanças, entenda um pouquinho sobre os impostos, entenda sobre a segurança social, entenda sobre a lei de trânsito para você não entrar aqui na contramão como já aconteceu, tá? Eu vou trocar minha carta de motorista, como é que eu troco? Para você chegar aqui, pô, é tanta coisa para você resolver e você ainda tem que resolver entendendo no meio do processo, tá? Então, tente vir para cá mais ou menos sabendo aquilo que você vai fazer e que processos que você precisa pôr em andamento para que isso aconteça, para você não chegar aqui e se deparar com mais um problema que é ter que fazer. Isso é muito complicado, gente. Parece que é muito pouco, mas não é. Você executar tarefas e ao mesmo tempo que executa, ter que aprendê-las é muito difícil, né? Então, se você não tem aqui apoio em Portugal, tenta vir com, primeiro, reserva financeira maior e tenta vir entendendo o máximo que você puder sobre cada aspecto da sociedade, daquilo que você vai precisar, aspectos jurídicos, aspectos locais, não é? Onde é que eu vou morar? O que que é bom para mim? Que escola que é bom para o meu filho? Né? Que apoio que eu preciso? Por exemplo, eu tenho na minha família uma pessoa que tem diabetes. Será que não é melhor eu morar perto de um hospital ou não? Uma clínica privada? Aí eu tenho um filho que precisa de um apoio especial. Quais são as cidades que têm esse apoio especial? Entendeu? Então, não só não é importante você entender tudo isso, como você também, quando fizer as escolhas, fizer umas escolhas mais acertadas, porque você vai poupar tempo e vai poupar dinheiro, tá bom? Curtiu essas dicas? Então não esqueça, fortalece o canal, põe já o seu gosto, verifica aí se você está inscrito e passa essa mensagem para mais pessoas pelas suas redes sociais, tá bom? Obrigado, pessoal, um grande abraço e amanhã temos o resumão da semana, onde eu vou colocar todos os vídeos da semana num vídeo só. Se você quiser fazer aí uma geralzona, amanhã eu vou lançar o vídeo completo da semana toda, tá? Um abraço, obrigado. E domingo, atenção, domingo temos nossa live às 18h30 Brasil. Eu aviso lá no meu Telegram. Se você não está no Telegram, tá aqui embaixo o link, se inscreve para receber o aviso no Telegram, tá bom? Tchau, valeu!